E vamos lá então, começar nossa aulinha de hoje. Então, olha lá, vocês já estão vendo os slides. Pessoal, então hoje a gente vai começar uma nova fase na nossa disciplina, certo? Então, até então, o que a gente viu, né? Lá no início da disciplina, a gente viu um pouco sobre centroides e momentos de inércia, né? Momento de inércia em relação ao eixo X, momento de inércia em relação ao eixo Y, momento polar de inércia, né? Que mais que a gente chegou a ver lá? O momento estático, né? Para calcular o momento estático, a gente teve que fazer o quê? Calcular, aliás, para calcular o nosso centroide, a gente utiliza o quê? O momento estático, tá? Então, de alguma forma, a gente viu o conceito de momento estático. Tudo isso eram propriedades geométricas de algumas figuras, né? E essas figuras, para nós, em mecânica e resistência dos materiais, elas representam as áreas de seção transversal, tá? E a gente acabou aprendendo um pouco sobre essas propriedades físicas, por quê? Porque elas serão aplicáveis ao longo da nossa disciplina de mecânica e resistência dos materiais. Nem tudo a gente vai terminar de ver nesse semestre, porque no próximo semestre vocês terão uma disciplina chamada Mecânica dos Sólidos, que é uma continuidade da nossa disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais, né? Então, até o final dessas duas disciplinas, vocês vão utilizar ainda essas propriedades físicas que vocês aprenderam lá no começo da disciplina. Não apenas nessa disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais, mas também nas disciplinas de estruturas, né? Tanto a de concreto quanto a de madeira e a de aço, certo? Estruturas de madeira e estruturas de aço. Então, assim, são propriedades que são básicas e que a gente precisa conhecer o conceito, principalmente para figuras que são simétricas, né? Que acabam sendo mais simplificadas, mas também para figuras compostas, né? Que são aquelas figuras que são compostas por mais de uma figurinha simplificada, tá? Aí depois disso a gente começou a entrar um pouquinho nos conceitos de tensão, né? O que são os conceitos de tensão? É sempre que eu tenho uma força reagindo, né? Causando, ocasionando um esforço em determinada área de seção transversal, né? Então, força sobre a área, a gente tem aí o conceito de tensão, tá? E aí a gente viu três tipos de tensões, né? Na verdade, quatro, né? Mas quais são elas? Era a tensão normal, né? Quando eu tenho minha força perpendicular à minha área de seção transversal, a minha tensão de cisalhamento, que é quando eu tenho a minha força paralela à área de seção transversal, e a minha força de esmagamento, que é a força também uma tensão, uma espécie de tensão normal que acontece ali em locais em que eu tenho um furo na minha peça. Essa tensão de esmagamento ela tende a ocasionar um rasgo na minha peça estrutural, certo? A gente viu também a tensão no plano oblíquo, que é quando eu tenho, ao invés de ter uma seção transversal na vertical ou na horizontal, né, exatamente, a gente tem um ângulo diferente de 90 graus. E aí, com isso, eu tenho, na mesma seção, tensões que são de cisalhamento e tensões que são normais, tá? Pessoal, todas essas forças e tensões a gente viu para barras axiais, né? O que significa essas barras axiais? São as barras que eu tenho duas, como se fossem elementos de viga ou pilar, né? Então eu tenho duas dimensões, aliás, uma dimensão muito maior do que as outras duas, né? Então isso caracteriza uma barra axial. E uma força axial é a força que está ao longo dessa barra, tá bom? Agora, pessoal, o que acontece? A gente vai entrar numa nova etapa, que é justamente a etapa que a gente vai aprender a calcular quais são as forças internas que ocasionam uma tensão na minha peça, né? Então, quando a gente tinha lá a nossa tensão sendo uma força sobre uma área, que força é essa? Né? A força interna, tá? Que aí até gerou alguma dúvida, né? Por que eu olho para um lado só? Né? Então, a partir de agora, a gente vai entender um pouco sobre isso, tá bom? Mas não para aqueles casos que a gente já viu, porque aqueles casos lá são casos bem simplificados. Então, a gente vai ver alguns casos um pouco mais complexos, né? Que eu não tenho uma das minhas sessões, eu não tenho apenas um apoio, né? Que nos casos que a gente já viu, a gente tinha uma seção engastada, então ela tem um apoio só.
Agora, a maioria das nossas peças, elas têm 2 apoios, 3 apoios e por aí vai. Então, a gente vai ver situações um pouco mais complexas, certo? E, então, sobre o que a gente vai falar a partir de agora? Sobre as forças internas, né? Então, como a gente calcula essas forças internas, o que são essas forças internas, né? Então, para a gente entender um pouco, força interna nada mais é do que a força que está agindo na seção transversal. Então, se ela está agindo na seção transversal, e considerando que os meus elementos estruturais eles têm infinitas seções transversais, né, e que essas infinitas seções transversais formam justamente o meu elemento, então aqui, por exemplo, esse elementozinho aqui, essa barrinha, ela aqui, ele tem uma seção transversal aqui, outra seção transversal aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, por aí vai. São infinitas seções transversais. E todas elas estão submetidas a uma determinada tensão, né? Então, se eu pegar essa seção transversal ou essa, ambas estão submetidas a uma tensão. Pode ser tensão normal, de cisalhamento, mas alguma tensão vai acontecer ali. Se não acontecer nenhuma tensão ali, quer dizer que eu não tenho nenhuma força agindo ali. E que força é essa? A força interna, né? Então, ela é uma força resultante de uma força externa, né? O que seriam essas forças externas? São as forças que vem de fora mesmo do corpo, né? Ela vem talvez de um outro corpo e ela é transferida para esse corpo, ou então ela vem do vento, ou ela vem de um peso de um peso que está colocado em cima dessa peça, né? Nas nossas estruturas, que pesos são esses? São os pesos das próprias paredes que são construídas sobre as vigas, peso da laje que é apoiada sobre a viga. No caso de um pilar, é o peso de uma viga que é transferida para o pilar, né? E por aí vai. Então a gente tem esforços para dar e vender, né? E esses esforços, que são as forças, eles podem ser externos, então eles podem vir de fora do meu elemento, e aí eles se transformam em esforços internos, em forças internas, que vão agir nas nossas seções transversais, tá? E dependendo da situação, né, que a minha seção transversal se encontra, ela vai ter ali um sistema de forças, né, de N forças agindo. E qual é a força que está agindo na seção transversal? É a força resultante, ó, atenção, é a força resultante das minhas forças externas, certo? Então, o que, que vai acontecer das minhas forças externas e internas, tá? Então, o importante é que a gente tenha em mente que são as forças internas, que é a resultante das forças, certo? E aí, pessoal, é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês é que para a gente calcular todas essas forças internas, a gente tem diversos métodos, né? O primeiro deles que a gente tem, assim, é o método dos nós, né? Que a gente utiliza para calcular treliças e cabos. Então, quando a gente tem uma força sendo aplicada num cabo, desde que não seja no meio do cabo, né, ou da haste, eu tenho como calcular pelo método dos nós. Caso eu tenha vigas ou pilares, né, a gente, que são as nossas barras axiais, a gente vai calcular pelas reações de apoio, né, que é um outro método de cálculo para depois para a gente calcular as nossas forças internas, certo? Mas, em ambos os casos, tanto no método dos nós quanto na reação de apoio, ele leva em consideração que eu tenho uma estrutura em equilíbrio, né? Então, ela não está em movimento, né? E isso é uma premissa da estática, né? Então, aqui em mecânica, a gente vê a partir das premissas da estática, ou seja, meu corpo está parado, logo ele está em equilíbrio, né? Então, eu tenho equilíbrio das minhas forças. E é a partir daí que a gente entende como calcular as nossas forças internas no material, certo? Até a gente chegar no final de todos desses dois métodos, a gente vai passar por algumas coisinhas não tão simples, né? Então, a gente vai ter sistema para resolver, a gente vai ter um certo desgaste no sentido de que são exercícios que são cheios de detalhes, né? Até a gente chegar no resultado final, que seria o cálculo das nossas forças internas, tá? Então, a gente vai ter que trabalhar com angulação, a gente vai ter que trabalhar com trigonometria,
com soma de vetores, enfim. São como que eu posso dizer? Conceitos de física e de geometria analítica que a gente acaba aplicando aqui nos exercícios de mecânica e resistência dos materiais, certo? Todos com a intenção de encontrar as forças internas. Por quê? Para eu poder calcular qual é a minha tensão. Porque lembra, tensão é igual a força sobre área, certo? Qual é essa força? É a resultante das minhas forças internas. Então, logo, eu preciso saber como calcular essas forças que são internas. E a gente já sabe que existem dois métodos que a gente vai aprender aqui na disciplina, que é o método dos nós e o método das reações de apoio, certo? Deixa eu ver que alguém entrou aqui agora, deixa eu aceitar. Pronto. Pessoal, então vamos para o nosso método dos nós, certo? Então, o que é esse método dos nós, tá? Então, a gente já vai direto para um exercício de fixação. Por quê? Porque é mais fácil eu explicar para vocês dentro de um exercício do que eu ficar falando e ninguém entender nada e só entender na hora do exemplo. Então, eu já vou com um exemplo e vou explicando, certo? O que seria o método dos nós. Então, aqui, ó, a gente tem esse exemplo. Uma luminária de 80 quilos é suportada por duas hastes, a haste AB e a haste BC, como mostrado na figura. Determine as forças atuantes em cada uma das hastes. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem um sistema estrutural, que é um sistema baseado no quê? Na estruturação de uma luminária que está sendo suportada por dois cabos, né, que ele chama aqui de haste. Né? Então, quando eu falo cabo ou haste, eu tenho a mesma situação. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho esse cabinho AB, essa haste AB, e essa haste BC, certo? Onde que eu tenho a minha força aplicada aqui? A minha força, ela vem do peso da luminária, né? O que é o peso? É a massa vezes a força da gravidade, tá? Então, o peso da minha luminária, ela representa aqui uma força para baixo. Por que para baixo? Porque é o peso, né? A força-peso, ela é sempre representada para baixo. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Essa força que está aqui, ela vai gerar forças aqui na direção dessas hastes. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de sistema, né, por cabo ou por haste, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui um encontro desses cabos, né, da extremidade de cada um desses cabos ou cada uma dessas hastes, em um nó. Então, aqui ó, no nó B, o que eu tenho? Eu tenho um cabo saindo aqui, um cabo saindo aqui, e eu tenho a minha força aqui para baixo, certo? Então, com isso, eu tenho um sisteminha de forças, tá? Como que eu sei que eu posso calcular pelo método dos nós? Quando eu tenho essa situação em cabos ou haste, e quando eu não tiver nenhuma força aplicada fora do nó. Então, se eu tiver uma força aplicada fora do nó, eu já não posso usar esse método. Então, se eu tiver uma força aplicada aqui, ó, no meio do cabo, vamos supor que eu tenho uma força aqui, ó, de 80, de 50 kilonewtons, por exemplo. Então, eu tenho uma força aqui no meio da minha haste. Então, eu já não posso mais usar o método dos nós, certo? Ele já não é mais o método dos nós. Eu vou ter que usar outro método, que vai ser lá o método das reações de apoio, tá? Mas, no caso, quando eu tenho aqui apenas cabos interligados por um nó e a minha força aplicada diretamente no nó, eu uso o método dos nós, tá certo? Pessoal, é o seguinte, nesse caso, o que eu vou ter? Quais forças eu vou ter aqui? Então, vamos ver. Eu vou ter a força provocada pelo peso da luminária. Então, qual que vai ser essa força? 80, que é a massa, vezes 9,81, que é a aceleração da gravidade. Então, eu vou ter 784,8 newtons,
tá? Então, esse é o peso da luminária. Aí, essa luminária, como ela está sendo puxada para baixo, ela está forçando o cabo BA, então eu vou ter uma força BA aqui, na direção e sentido, na direção desse cabo AB, e eu vou ter uma força BC na direção do cabo BC, tá? Aí, qual vai ser o sentido dessas forças? Então, para onde a flechinha vai estar apontando? O vetor vai estar apontando. Aqui na força-peso, ele vai estar apontando para baixo, porque eu sei que o peso é para baixo, né, por ser a gravidade. A força AB e a força BC, eu não sei para onde ela está apontando setor não, o vetor positivo dela, né? Eu não sei, mas eu sei que quando eu tenho uma força normal, então, ó, aqui o que vai acontecer? A gente vai ter força normal, certo? Por que é uma força normal? Porque ela está aqui, ó, na direção. Se eu for observar, ela está na direção da minha haste. Se a minha seção transversal da haste é aqui e a minha força está para cá, minha força faz um ângulo de 90 graus com a seção transversal desse elemento estrutural. Então, logo, é uma força normal, tá? Porque ela é perpendicular à seção transversal do meu elemento. Ou então eu posso pensar simplesmente que ela é na direção longitudinal da minha barra, né? Então, ela está esticando ou comprimindo. Então, logo, ela é uma tensão normal. Se ela for uma normal positiva, né? Se ela tiver um valor positivo, eu sei que ela vai fazer o quê? Tracionar meu cabo. Se a normal for negativa, eu sei que ela vai fazer o quê? Comprimir o meu cabo, tá? Então, aí, por aí eu vou entender se o meu cabo está sendo comprimido ou tracionado, certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte, mas como eu vou definir inicialmente qual vai ser a direção, o sentido que eu vou colocar para as minhas forças? Então, aí a gente vai pensar sempre o seguinte, deixa eu apagar aqui rapidinho. A gente vai pensar sempre o seguinte, qual vai ser a direção, qual vai ser o sentido que eu vou colocar para as minhas forças? Sempre saindo do nó, tá? Então, se o nó está aqui no meio, eu vou fazer a minha força aqui na direção do cabo e eu vou colocar a minha flechinha sempre saindo do nó, puxando o nó, tá? Nesse caso, eu também vou considerar como se ela estivesse puxando o nó, tá? Por quê, pessoal? Porque eu considero que, primeiro, todos os meus cabos estão sendo tracionados, certo? Se eles estão sendo tracionados, eles estão sendo puxados, né? Então, no caso aqui, eu estou colocando que os meus dois cabos serão tracionados. Caso o meu resultado dessas forças sejam também positivos, então eu tenho uma força de tração. Caso o resultado dessa força seja um resultado negativo, então quer dizer que eu tenho uma força de compressão, tá? O que vai acontecer? Eu vou fazer o cálculo e a gente vai chegar em dois resultados, tanto para FBA quanto para FBC. Se FBA for positivo, quer dizer que o cabo BA está sendo tracionado. Se a força BC for positiva, quer dizer que o cabo BC é também tracionado, certo? Mas uma outra coisa importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte: a gente tem quantas incógnitas aqui nesse sisteminha? Tem duas, que é a FBA e a FBC, certo? O que vai acontecer? Para eu calcular essa estrutura, eu vou ter que utilizar quem? As equações de equilíbrio, né? Lá da física. Então, quais são as equações de equilíbrio? As somatórias de forças no eixo x são iguais a zero e as somatórias de forças do eixo y também são iguais a zero, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse sistema está em equilíbrio, por isso a somatória de forças aqui no eixo x é zero e a somatória de forças aqui no eixo y é zero. Se não for zero, se eu não considerasse como sendo zero, quer dizer que elas teriam algum tipo de movimento, né? Eu teria aí um deslocamento vetorial e, enfim, não é isso que acontece. Justamente por a gente estar
em estática, né, considerar as premissas da estática, a gente tem que considerar que as forças aqui em x e as forças em y são iguais a zero, a somatória delas. E a gente vai adotar os sentidos, né? Então, se eu estiver apontando aqui na horizontal para a direita, eu tenho sentido positivo. Logo, se a minha força estiver apontando para a esquerda, ela tem sentido negativo. Aqui eu tenho um vetor apontando para cima, né? Então, em y, para cima é positivo. Logo, para baixo, as minhas forças estão no sentido negativo. Com base nisso, eu calculo as forças que estão no meu cabo. Mas uma coisa importante, que é o que eu queria alertar vocês. Aqui eu tenho quantas equações? Eu vou sair uma equação, duas equações. Então, se eu tenho duas equações, o máximo de incógnita que eu posso ter são duas também. Então, se eu tiver, por exemplo, um sistema com 3 cabos, aqui, ó, se eu tivesse mais um cabo aqui, já não seria possível usar esse método dos nós. Aí eu teria que partir para outros métodos para conseguir descobrir qual é esse valor, tá? Mas não é o nosso caso. No nosso caso, a gente só tem 2 cabos, então a gente só tem duas incógnitas, a FBA e a FBC. Então, ok, é possível resolver a partir do método dos nós, tá bom? Então, se eu tiver no máximo duas incógnitas, eu uso o método dos nós. O método dos nós, ele parte, então, da equação de equilíbrio, que é onde eu considero que a Fx, a somatória de forças em x é zero, e a somatória de forças em y também é igual a zero, tá? Mas, então, vamos continuar o nosso exemplo para vocês entenderem como construir as equações de equilíbrio, tá? Então, olha lá, ó. Se eu tenho esse sisteminha de forças aqui, nem a FBC e nem a FBA estão na direção do eixo x ou na direção do eixo y. A minha força-peso, ela está na direção do eixo y, mas essas outras duas não estão. Por outro lado, o que eu tenho aqui? Eu tenho a indicação de qual é a inclinação dessas forças, né? Então, qual é a direção que elas têm, né? O ângulo, ele indica a direção que elas estão. A partir desse ângulo, eu consigo fazer o quê? Decompor essas duas forças no eixo x e no eixo y. E a partir dessa decomposição, eu vou conseguir descobrir qual parcela está agindo em qual eixo. Né? E a gente sempre vai usar o eixo x e y como parâmetro, porque é o plano cartesiano, né? Para nós é mais simples usar dessa forma, certo? Porque a gente já está acostumado. Então, como que a gente faz? Né? Então, primeiro, a gente vai começar com a somatória de forças. Então, primeiro a gente vai começar com a somatória de forças em x igual a zero, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira etapa. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Então, quem que são as forças que estão aqui no eixo x? Então, primeiro, eu vou pegar a minha FBC e projetar aqui no meu eixo x. Então, me surge aqui um vetor apontando aqui para a direita, ou seja, ele é positivo, e eu vou chamar ele de FBCx, certo? O que é esse FBCx? É a parcela x da minha força desse meu vetor aqui, ó, desse meu vetor BC, certo? E aí eu vou escrever isso aqui na minha equaçãozinha. Então, é FBC vezes 4 quintos. Por que vezes 4 quintos? Isso aqui é a mesma coisa que FBCx, tá? Deixa eu apagar que ficou muito feio. Tá? Então, quando eu coloco FBC vezes 4 quintos, é a mesma coisa que o FBCx. A única coisa é que aqui ele já coloca a minha componente. Por que 4 quintos? Então, aí agora eu vou explicar para vocês por que 4 quintos. Se eu observar aqui, ó, o que eu tenho aqui nesse triângulo? Eu tenho a angulação do meu vetor maior, que é o FBC. Então, se eu quero a componente x, e ele deu aqui a minha inclinação em forma de triângulo, para eu pegar a FBCx, que é a componente da horizontal, eu vou pegar e eu vou multiplicar a minha força BC, que seria a minha hipotenusa, por 4. Por que 4? Porque é o lado que está na horizontal aqui, ó. Então, o lado do triângulo que está aqui na mesma direção que a minha componente, é ele que eu vou multiplicar aqui em cima. E dividir por 5, que é o valor da hipotenusa desse triângulo, tá? Nada mais, nada menos, eu estou fazendo aquela regrinha dos cateto oposto, cateto adjacente, tá? Então, assim,
Mas a gente, como ele deu aqui dessa forma, fica mais fácil a gente pensar assim. Então, a componente que está aqui no eixo X, eu vou pegar a componente do triângulo no eixo X e dividir pela hipotenusa. Então, é FBC vezes 4/5. Da mesma forma, eu tenho uma outra força lá do outro lado, a FBA, que ela também tem uma componente, ela também tem uma componente no eixo X, né? Qual que é essa componente? Vai ser a FBAX, certo? Então, eu tinha minha FBCX desse lado, agora eu tenho minha FBAX. Só que qual a diferença entre as duas? O sentido. Então, a minha FBAX, ela está apontando para o lado negativo. Logo, ela é negativa. E qual que vai ser o valor dela? Então, aí eu vou ter que pegar o ângulo aqui de 60 graus e fazer a regra lá do seno, cosseno ou tangente, né? E aí eu vejo aqui que a minha força, então, ela está apontando para o lado negativo, ela é a FBA e ela é uma componente no eixo X. Então, aí a gente pode usar a regrinha lá do seno, cosseno. Eu vou dar uma dica aqui agora para vocês, que é uma dica infalível. E é muito fácil, ela acelera o processo de resolução do exercício. Então, o que, que vai acontecer? Vocês estão observando que eu tenho o ângulo de 60 graus e ele está dado aqui? Então, o que, que vai acontecer? A componente desse vetor, a componente desse vetor que está junto com o ângulo, para eu descobrir ela, eu tenho que multiplicar o vetor pelo cosseno do ângulo, porque ele está com o ângulo, tá? Então, com o ângulo, então eu vou até escrever aqui, com o ângulo, eu multiplico por cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de θ. Então, com o ângulo, cosseno, tá? Aí, se eu quisesse pegar a minha componente aqui no eixo Y, ela está sem o ângulo, porque o ângulo está aqui. Então, daqui para cá, eu não tenho o ângulo. Então, ela está o quê? Sem o ângulo. Então, eu vou multiplicar por quem? Por seno de θ. Tá? Então, sem o ângulo, seno de θ. Com o ângulo, cosseno de θ, certo? Sabendo disso, pessoal, vocês nunca mais vão esquecer. Qual que é o θ? O ângulo que está dado. Então, no caso, é o 60. Né? Então, aqui, o FBA está com o ângulo de 60, então, portanto, cosseno. E aqui, na FBY, ele está sem o ângulo de 60. Né? Não posso colocar que ele está com um ângulo de 30? Posso. Então, daí, qual regra eu vou usar? Se eu sei que aqui tem o 30 e ele está com o ângulo, então eu vou usar aqui, cosseno de 30. Certo? Se eu quiser... Professor, Oi. a calculadora tem que estar em radiano. Não, tem que estar em graus. Graus? Graus. Isso, degraus, isso. Né? Eu vou usar normal. E aí, então, se eu quiser calcular aqui pelo ângulo de 30 graus, então qual que seria a minha componente de FBA? Sem o ângulo, então seno de 30, tá? Então, aí eu vou usar a partir do que eu tiver ali na minha figura. Então, vamos continuar. Então, aqui, eu tenho o quê? A somatória de forças em x igual a zero, tá? Então, o que está feito aqui? Está feita a primeira parte, a minha primeira equação de equilíbrio, que é a somatória de forças em x igual a zero. Então, aqui eu tenho uma força em x que é positiva. Aqui eu tenho a minha outra força em x que é negativa. Ambas são igual a zero porque estão em equilíbrio, certo? Então, essa é a minha somatória de forças em x igual a zero. Agora, eu vou para a somatória de forças. Então, agora eu vou para a somatória de forças em y igual a zero, né? Então, eu vou pegar as mesmas duas forças e vou projetar elas aqui no eixo y. E além dessas duas, eu também tenho a força peso que está no eixo y. Então, vamos começar. Então, primeiro eu projeto a força BC, que é a força BCY, então. Então, agora reparem que a minha força BCY, ela é multiplicada aqui, Como ela está projetada na vertical,
eu vou pegar aqui o lado vertical do meu triângulo, que é 3, e dividir por 5. Então, eu pego a minha força, que eu estou querendo fazer a componente dela, multiplico por 3 e divido por 5. Positiva por quê? Porque ela está apontando para o lado positivo de y. Aí, da mesma forma, eu vou projetar agora a minha força BA, aqui também no eixo y. A componente y dela, então, é a FBAY, certo? Então, como que eu vou fazer? Como agora, antes eu tenho aqui o seno de 60, essa componente de FBA, ela está sem o seno de 60. Então, por isso eu multiplico ela por seno de 60. Então, vai ficar FBA vezes o seno de 60 graus, certo? Positiva por quê? Porque ela está apontando para o lado positivo do meu eixo, tá bom? Aí, por último, eu tenho, então, que colocar a minha força peso, que está integralmente sobre o eixo Y. Então, ela não tem componente no eixo X, por isso que a gente não usou anteriormente. Mas, Por que 3/5? oi? Por que 3/5 mesmo ali, professor? O 3/5 é por causa dessa proporção aqui da inclinação desse vetor. Então, o que acontece? Nesse vetor, eu tenho aqui que na vertical ele tem 3 de altura e na horizontal ele tem 4. E a hipotenusa dele é 5. Então, é a proporção do triângulo. Aí, para eu calcular a componente vertical como que chama? Desse vetor aqui, que é o FBC, eu vou ter que usar o lado vertical aqui do meu triângulo, né, que é o lado da altura. Para calcular a componente horizontal dele, eu vou usar esse lado aqui da base do triângulo, que ele está, é o lado na horizontal. Ambos eu vou ter que multiplicar e dividir pela hipotenusa. Então, se eu quero achar o FBCY, que seria o meu uma das componentes do FBC, é só eu pegar o FBC, multiplicar pelo lado da vertical do triângulo e dividir pela hipotenusa dele, que é o 5. Né? Isso aqui seria uma proporção, entendeu? Uhum. Isso aqui indica a inclinação. Ao invés de eu usar ângulo, como ele deu aqui em formato de triângulo, eu faço dessa forma. Se ele tivesse dado ângulo, aí eu multiplicaria por seno ou cosseno. Tá certo. É que eu Certo? tava querendo por cateto oposto pela hipotenusa ali. Se for ângulo, aí a gente pode fazer desse jeito. Ou do jeito que eu falei, com e sem o seno. Né? Cosseno e sem o ângulo, cosseno e seno. Mas pode fazer por cateto oposto e hipotenusa também, não tem problema. Agora, dessa forma aqui, é mais fácil pensar desse jeito. Dá para fazer por cateto oposto e hipotenusa também. Mas eu acho mais fácil vocês pensarem desse jeito, tá? Que daí sai rapidinho. Não perde muito tempo. Tá, Tá? quarto, quinto, porque eu estaria analisando o X. Isso, 4/5 é porque isso, estaria E analisando o X. analisando o Y, 3/5. 3/5. Isso. Ah, Aí, se a proporção dele fosse diferente, daí muda, né? Então, vamos supor que a proporção dele fosse aqui, ó, 4, 3 e 5. Então, daí, quando eu for analisar o Y, vai ser o 4. Quando eu for analisar o X, vai ser o 3. Entendeu? beleza, professor. Então, beleza. Então, vamos lá, ó. Continuando. Então, como eu estava falando, a gente também tem o peso aqui no eixo Y. Né? Então, qual que vai ser o peso no eixo Y? É o 784,8, né? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Ele está inteiramente sobre o eixo Y. Ele está inteiramente sobre o eixo Y. Isso significa que ele todo, então o 784 vai entrar na minha conta na somatória de forças no eixo Y. Para onde? Para baixo ou para cima? Para baixo. Ela está apontando para baixo. Portanto, ela está apontando para o lado negativo. Então, ela é negativa menos 784,8 newtons, certo? Então, daí, com isso, eu tenho aqui a minha somatória de forças no eixo x igual a zero e tenho aqui a minha somatória de forças no eixo y igual a zero. Reparem que ele colocou igual a zero aqui nas duas, tá? Se eu não colocar isso, não estou assumindo o conceito correto. Então, eu tenho que fazer isso, certo? E aí, o que virou isso, pessoal? Virou um sistema de equações. Então, eu tenho duas equações e quantas incógnitas? Duas incógnitas. A FBC e a FBA, certo? E aí, a gente vai resolver esse sisteminha.
tá? Vocês podem resolver da forma como achar melhor. Nesses casos aqui do método dos nós, eu considero que o ideal é o método da substituição, né? Que você isola uma das incógnitas, joga na outra fórmula e encontra um dos valores e volta jogando na outra equação. Então, vamos resolver pelo método da substituição, que daí a gente relembra como calcula e finaliza esse exercício, né? Então, vamos lá, ó. Então, a gente tem esse sistema de equações. Então, aqui eu tenho exatamente a mesma situação que eu tinha aqui no slide anterior, só que reparem que esse menos aqui, 784,8, como eu já transformei em sistema linear, eu já passei ele para lá positivo, certo? Então, aqui, ó, então, eu tenho essa FBC vezes 4 quintos menos a FBA cosseno de 60 igual a zero, porque eu não tenho nenhuma força sozinha, né? Ambos aqui estão acompanhados por incógnitas. E aqui eu tenho as minhas duas parcelas com incógnitas e a minha parcela que era só numérica, eu já passei para cada igual, tá? Para facilitar. Aí a gente vai começar pegando aqui, ó, essa primeira fórmula e isolando o meu FBC, tá? Então aqui, o que eu fiz? O FBA era negativo, passei para cá do igual positivo, certo? Aí, depois disso, eu peguei o 4 quintos e passei para cá, multiplicando pelo inverso. Então, multiplicando por 5 quartos, certo? Então, no fim das contas, eu tenho que o meu FBC é 5 quartos de FBA cosseno de 60 graus. Faltou um grauzinho aqui, ó, né? Então, beleza. Agora, eu vou pegar esse valor de FBC e vou jogar aqui no lugar do FBC, mais na minha segunda equação, né? Então, eu pego aqui a minha segunda equaçãozinha, eu vou pegar no lugar de FBC, eu jogo esse valor aqui, 5 quartos FBA cosseno de 60. Então, ficou 5 quartos FBA cosseno de 60 vezes 3 quintos, que é a parcela que está sendo multiplicada do FBC, mais copio o resto da equação, FBA 160 igual a 784. E aí, eu vou simplificando essa equação. Então, aqui, ó, 5 vezes 3 dá 15, 4 vezes 5 dá 20. Aí é FBA cosseno de 60 e copio o resto da equação. Aí com isso eu vou calcular aqui 15 sobre 20 vezes cosseno de 60 dá 0,375 FBA, mais FBA seno de 60, copiei o resto da equação. Aí eu vou colocar o quê? O FBA em evidência. Por quê? Para evitar ficar calculando esse seno aqui e colocando números quebrados, tá? O ideal é a gente ir com o seno até o final, o máximo possível, né? Então, para evitar erro de aproximação, certo? Então, daí eu coloquei o FBA aqui em evidência, e aí eu vou colocar 0,375 mais o seno de 60, né? Porque ele está em evidência, igual a 784,8. Aí eu passo esse 0,75, 375 mais 160, dividindo o 784,8. E com isso eu encontro que o meu FBA é 632,38 newtons, né? Então, aí, o que eu cheguei à conclusão aqui? Que essa força FBA do meu sistema é positiva. Lembra, então, que se der positivo, é uma força de tração? Então, logo, essa tensão aqui, normal, é uma tensão de tração. Por quê? Porque a força é positiva. Se desse negativo, então esse cabo estaria sendo comprimido. Essa haste estaria sendo comprimida. Então, portanto, daria negativo. Deixa de ser tensão normal? Não, mas é uma tensão normal de compressão, tá? Então, essa é a diferença. Só que eu só posso levar isso aqui em consideração, né, que se der positivo é tração e se der negativo é compressão, se eu considerar todas as minhas forças saindo do nó, da forma como a gente considerou, certo? Então, daí, obrigatoriamente, eu preciso adotar essa condição de que todas as forças, antes de eu resolver o problema, elas têm que ser consideradas de tração. Aí, depois, se der negativo, quer dizer que ela é de compressão. As que derem positivo é porque é de tração mesmo, certo? Agora, só para finalizar, a gente encontrou, então, o valor de FBA. Então, a gente volta e joga aqui naquela equaçãozinha de FBC que a gente tinha encontrado, né? Então, quem que era? Era 5 quartos de FBC cosseno de 60. Quem que é o FBC? 632,38. Então, com isso, né, repetir aqui a equação.
Com isso, eu chego à conclusão que o meu FBC é o quê? 395,23. Positivo, portanto, uma força de tração, tá? Então, aqui também, ó, positivo, força de tração. O que que a gente tem em comum entre essas duas forças, pessoal? Independente se ela é de tração ou compressão, ambas são forças normais, tá? Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar desse exercício? Né? Então, a gente tem aqui, ó, a resolução desse sisteminha, me dá aqui a FBC 395 e a FBA 632. O que que a gente pode chegar à conclusão? Que num sistema em que eu tenho forças aplicadas a um cabo ou hastes a partir de um nó, que é um local onde elas estão se encontrando, né? Um nó em que também o giro é livre, né? Então, se eu quiser girar aqui essa luminária para lá e para cá, ela vai girar, né? O giro é livre. Então, aí eu tenho apenas forças normais agindo nessas seções, certo? Então, quando eu tenho um sistema de cabos, um sistema de hastes, em que elas são ligadas por um nó, eu tenho apenas forças normais agindo nesses locais, nessas estruturas, certo? Então, essa é a principal conclusão da nossa aula de hoje. E ambas essas forças aqui, ó, a FBC, tanto a FBC quanto a FBA, são as forças internas, né? Então, são as forças internas que estão reagindo nesses cabos, certo? Então, se eu quiser calcular a tensão nesse cabo, se eu souber o diâmetro dele, ou a área de seção transversal dele, eu consigo calcular a tensão normal, certo? Pessoal, o que eu tinha para a aula de hoje é isso, tá? Tá bom? Então, agora, o que que eu vou fazer? O que eu vou pedir para vocês? Vocês têm lá um exercício para resolver no fórum, só que é um exercício que não vale nota ainda, tá? Por que que ele não vale nota? Porque a gente tem tempo para fazer fóruns avaliativos dessa vez. E aí eu vou buscar sempre fazer o seguinte: no primeiro dia que eu der a matéria nova, eu vou colocar um exercício para que vocês treinem. No início da outra aula, para que vocês tenham um feedback geral, eu vou corrigir o exercício com vocês. E como vocês terão feito esse exercício na aula anterior, dúvidas vão ter surgido. Então, por mais que você tenha tido dificuldade de resolver o exercício, na próxima aula você já vai sanar todas as dúvidas, né? Então, a intenção é facilitar nesse sentido, facilitar o aprendizado nesse sentido, né? Que vocês vão surgir as dúvidas, o que que vocês vão fazer com as dúvidas? Vão anotar, guardar, para na próxima aula, no início da aula, a gente discutir. E aí eu vou dar mais um exemplo um pouco mais aprofundado a respeito disso, e aí vocês vão ter um fórum avaliativo, né? Então daí vocês vão ter que resolver o fórum avaliativo valendo uma notinha lá qualquer, certo? E aí eu acho que a gente vai conseguir levar com mais, como que eu posso dizer? Com mais certeza para vocês, né? Tendo um feedback em aula e tudo mais. Como todas as nossas aulas a partir de agora serão ao vivo, eu acho que vai ser tranquilo de fazer isso, tá certo? Ficou alguma dúvida, pessoal, por enquanto, que vocês já queiram tirar? No exercício que a gente vai fazer agora, é igualar, a primeira ideia é igualar as forças a zero também. Tudo, tanto no eixo X quanto no eixo Y. A única diferença é que aí vocês não terão cabos, vocês terão hastes, mas é o mesmo funcionamento. Só que vocês vão reparar que uma delas vai dar negativo, porque uma delas está sendo comprimida, tá? Então, daí, identifica qual é o nó, né? O nó é onde a força está sendo aplicada, e aí, a partir do nó, desenha um DCL, que é aquele desenho com as forças, né? E aí, a partir disso, vocês vão colocar as forças saindo do nó, da mesma forma que a gente fez no exercício da aula, saindo do nó, e aí vai fazer o cálculo. Uma delas vai dar negativa. A que der negativa quer dizer que é uma força de compressão. Não tem que alterar nada no desenho, tá? É só uma indicação. Ali está acontecendo compressão, por isso deu negativo. Na análise do desenho, já pode se perceber se tem uma Isso. força ali, né? Uhum. A gente já percebe que uma delas está sendo comprimida, né? Uhum.
Isso. Aí o que acontece? É muito interessante isso que você falou, por quê? Porque é possível a gente já fazer uma análise e saber quais são as forças que estão sendo comprimidas. E se eu quiser colocar que elas estão sendo comprimidas, tudo bem. Só que daí o meu resultado não vai dar negativo. Eu já vou ter considerado que elas são comprimidas. Entendeu? Então, o ideal é, apesar da análise antecipada, o ideal ainda é considerar que elas são tração, para depois eu chegar à conclusão, por meio do cálculo, que ela é de compressão. Até porque numa situação simples como essa, a gente consegue identificar. Mas na treliça, nem sempre a gente consegue identificar. Porque daí isso é uma base para o cálculo de treliça, que é o que onde a gente vai chegar na semana que vem. Então, aí, sabendo como calcular para um nó, a treliça é um conjunto de nós. Então, daí a gente vai calculando para todos os nós da treliça. E aí a gente vai conseguir identificar exatamente quais são as barras que estão sendo comprimidas ou tracionadas. Correto, professor. Certo? Na obra, a gente tem esforço de balanço, que são chamados negativos, né? Quando a gente tem apoio nas pontas, de positivo. Isso. E olhando para essa matéria de resistência de materiais, em questão do negativo, não dá para entender, parece que não casa, que é negativo. É porque a gente ainda não chegou nisso. Porque essa coisa do negativo e do positivo que tem na obra, ela trata do momento fletor, que é a flexão. Por enquanto, a gente ainda está na força normal. Certo. Entendeu? Então, daí a gente está na força normal e na força cortante, que ambas são forças comuns. Aí, quando eu chegar na flexão, que daí eu tenho o momento fletor, aí eu vou ter essa coisa do negativo e positivo. Só que logo, logo, a gente vai começar a calcular o momento fletor também que está agindo nas nossas vigas, nos nossos pilares. E aí a gente vai ter a gente vai ter viga em balanço, a gente vai ter viga biapoiada. E aí, quando eu tiver uma viga biapoiada, você vai reparar que ela vai ter um momento negativo, né? Então, aí o que acontece? Eu vou ter que ter armaduras negativas, que são armaduras na parte de cima do meu elemento estrutural. E quando eu tiver uma Mesmo, viga. mesmo se ela inicia de um pilar no outro, sem passar. Por exemplo, se ela o começo dela é no pilar A e o final dela no pilar B. Uhum. Ela tem um momento negativo em cima do pilar. Teria. Tem. Então, aí depende. Começa ali e termina ali. Ela não passa do Aham. pilar. Então, tudo depende da consideração que você faz do apoio. Mas isso é o conceito de reação de apoio. A gente vai chegar nele ainda. Por enquanto, eu comecei no método dos nós, porque a gente tem força normal e força normal, né? Que é de tração ou compressão, só. Logo, logo a gente vai chegar nas reações de apoio e aí a gente vai entrar com o momento. E aí, quando a gente entrar com o momento, você vai reparar que existem diversos tipos de apoio. Então, tem apoio que tem momento aplicado, tem um apoio que eu não tenho momento, que o momento é zero, né? E aí, o engaste, por exemplo, ele é um tipo de apoio que tem momento. Então, se eu considero que a minha viga está engastada no meu pilar, vai ter momento em cima ali do meu pilar, entendeu? E aí eu vou ter que reforçar aquela armadura. Agora, se eu não considero que ela está engastada, que ela está simplesmente apoiada, eu não tenho momento ali no pilar. Então, a minha armadura ali não vai precisar ser tão reforçada. Pela Só tem flexão. negativo. Dela só teria. Às vezes ela teria quase nada. Eu teria um momento muito mínimo. Mas isso é só se ela for considerada apoiada. Se ela for Entendeu? considerada só apoiada, só tem momento negativo. Só que daí o momento negativo. Só tem um momento positivo. Depende, vai depender. Você vai Entendi. reparar. Porque Não, tem beleza. muitas situações. E aí é Sim, até com legal a gente certeza. trazer alguma coisa da obra, assim. Se quiser trazer um exemplo de viga da sua obra e tudo mais, a gente Trazer, uma, pode discutir. trazer umas fotos lá, professor, de umas Isso, vigas que a gente está fazendo lá. isso, legal. Beleza? Daqui umas 2 semanas a gente vai entrar nesse assunto. Beleza. E aí é bem interessante, certo? Beleza, professor. Valeu, então. Então beleza. Então vai lá para o fórum agora para poder finalizar a aula de hoje com um exercício que é bem parecido, tá bom? E aí Falou, na até a próxima próxima. aula a gente corrige ele no começo, Falou. tá bom? Até mais, pessoal. Boa noite.